educação física. Doutora Miriam, quais são os coronavírus que podem provocar doenças em humanos? E também tem capacidade de parasitar outros animais? Sim, existem vários tipos de coronavírus que foram descritos. Na verdade, o primeiro deles foi descrito, acho que em 1939. Mas o coronavírus só recebeu nome, esse nome bonitinho aí, por volta de 1960. Por que corona? Porque todo mundo deve ter visto aí já, né, tá super famosa a carinha do coronavírus, né, do Covid-19. Você olhando ele de fora, ele parece que tem uma coroa. Então, ele recebeu o nome por causa disso. E a gente tem aí dois coronavírus que vieram antes do Covid-19, por isso ele chama novo Covid, né? Certo. Que é o SARS. O SARS é o coronavírus responsável pela síndrome respiratória aguda. Ele fez muitos casos em 2002. E depois a gente tem o MERS, que é o vírus responsável pela síndrome respiratória do Oriente Médio. O SARS, ele foi espalhado por mais ou menos uns 70 países, então também foi uma pandemia, atingiu um número muito grande de pessoas, né? E o MERS, ele ficou mais restrito à região do Oriente Médio e recebeu o nome por causa disso, né? Essa família de vírus, ela é dividida em 4 grupos. Os coronavírus tipo alfa, tipo beta, tipo delta e tipo... Deixa eu lembrar aqui, deixa eu ver minha colinha aqui. Isso é importante, doutora Miriam. Porque... E o tipo gama. Certo. Então, os coronavírus do tipo alfa, eles são de animais, né? Tem 2 cepas bem conhecidas, que é a 229E e a NL63. Gente, eu estou segurando o celular aqui, por isso que está balançando, me perdoem, viu? E tem o coronavírus tipo beta, que também tem 2 cepas bem conhecidas. Certo. Eles já causaram doenças em humanos, eles foram detectados um em 2011, 2004 e 2011, Certo. que foi o de animais e de humanos, o SARS-CoV-2, né? Desculpa, o CoV-2 é a de agora, foi o alfa, de animais e humanos. E daí a gente tem o beta, que foi descrito em 1950 e em 2004. Já os Covids beta, descoberto em 2005 em Hong Kong, aparentemente ficou restrito àquele lugar, né? O Covid Gama, ele foi relatado na Turquia, e o Covid Delta, ele foi relatado em aves, né? Certo. Então, é um grupo, é uma família grande, assim, tem alguns membros conhecidos, alguns já descritos em animais e humanos, e outros só em animais. Sim, é interessante, li alguns artigos científicos, né, falando da diversidade de morcegos e que albergam uma quantidade significativa de espécies aí do grupo de coronavírus. Inclusive o SARS veio de morcego. Sim, li O artigos interessantes. Covid-19 ainda não tem muita certeza ainda. Eu vi um artigo aí de cientistas chineses falando de pangolim e aí de uma probabilidade genética em torno de 99%, mas ainda há muitas dúvidas em relação à ecologia e à biologia do SARS-CoV-2. Para quem está entrando agora, a doutora Miriam Silva do Carmo é pós-doutora pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e atualmente mora nos Estados Unidos, é docente e pesquisadora.
Doutora Miriam, quais os tecidos humanos que já foram encontrados o SARS-CoV-2? Bom, como resultado dos exames feitos, né, em pacientes que morreram, ele já foi encontrado em tecidos do pulmão, no fígado, no cérebro, nos rins, e mais recentemente, não é um tecido humano, mas é muito importante a gente entender isso, ele foi encontrado nas fezes, né? Sim. Quando a gente fala de transmissão, a gente está sempre pensando nas gotículas de fezes, e por isso, de fezes, Saliva. nas gotículas de saliva, gente. E por isso a gente usa as máscaras, né? Mas uma possível razão para o espalhamento rápido da doença é que o vírus foi encontrado nas fezes, né, Sim. de forma viável. Então ele se espalha muito pela água, né, considerando que boa parte da população não tem encanamentos adequados, né, condições sanitárias adequadas. É um dado importante. Eu também li uma matéria publicada, inclusive faz parte do doutor Saldiva, médico da Universidade de São Paulo, que também foi encontrado em testículo humano, né? Então, sim, verdade. Já esqueci de falar desse aí. Sim, será verdade. que, né, através do sêmen, será que é sexualmente transmissível? Mas, enfim, aí são perguntas que vão depender das pesquisas para os resultados, né? Ainda não tem resposta para isso, mas uma coisa eu posso te dizer. Foram feitos testes em 9 gestantes que adquiriram o COVID-2 no 3º trimestre da gestação. Certo. E o vírus não foi transmitido para os seus bebês. E o parto dessas mulheres foi um parto cesárea. E mesmo assim os seus bebês não tiveram o vírus. Então, ainda que ele vá para os tecidos, aparentemente não há transmissão transplacentária. É interessante, a placenta aí cumpre um dos seus papéis importantes, que é barrar micro-organismos. É bacana. Miriam, você agora há pouco falou em excrementos, em fezes humanas, né, com vírus. E aí eu leio, né, às vezes na Organização Pan-Americana de Saúde, na Organização Mundial de Saúde, e muitos artigos publicados, né, por cientistas ou por governos. E aí é interessante que há sempre a fala importante da higienização das mãos. E aí você falou das fezes no momento, eu sempre leio, geralmente lavar as mãos, né, antes de, né, ou melhor, depois de usar o banheiro, mas é importante saltar a lavagem das mãos, né, também antes de usar o banheiro, até porque, né, a mucosa vaginal, né, o ânus, enfim, né, a uretra, são espaços abertos no corpo, até porque precisamos, né, trocar substâncias com o meio ambiente. Então, é importante ressaltar que lavar as mãos antes de usar o banheiro também é fundamental, tanto quanto, né, depois de usar o mesmo. Júlio, inclusive eu acho que o último boletim da Organização de Saúde, que é o boletim de número 94, ele vem falando sobre as orientações, né, para evitar o espalhamento da doença. Então, ele fala que uma coisa interessante é que foi observado que a doença ocorre em clusters de pessoas. Então, eles identificaram que a maior parte das transmissões ocorre dentro de casa. Certo. Então, famílias inteiras acabam adquirindo a doença, né? Bom, isso está altamente relacionado com a intimidade entre as pessoas, né? Sim. Mas com os hábitos de higiene, porque a maior fonte de transmissão do vírus são as fômites, que são objetos, né? Claro. Então, essa é a maior fonte de transmissão. Então, a gente é orientado a usar o álcool, mas o álcool, ele não faz o milagre de fazer a limpeza, ele desinfecta. Sim. A água e sabão matam o vírus. Então, a mão, o corpo, o rosto precisam ser lavados com água e sabão.
Então, usar o álcool mais quando a gente está fora de casa, né? Dentro de casa, por exemplo, na minha casa, no banheiro, tem um álcool em gel. Quando a gente sai do banheiro, a gente já está com a mãozinha higienizada. Teve que lavar, higienizou. Né? Claro. Mas na cozinha, na sala, não é um lugar que a gente vai usar tanto. Sim, A gente usa quando sai, então leva quando sai, né? sim. E muito bem colocado, doutora Emília. É importante lavar as mãos com água e sabonete. Enfim, usar o álcool em gel se você está dentro do metrô, do trem, de um ônibus, que você não tem acesso à água corrente com o sabonete. Aí cumpre-se o papel importante do álcool em gel. Porque às vezes as pessoas confundem as informações divulgadas pelos mecanismos de saúde e acha que apenas passar o álcool em gel, né, vai Vai resolver resolver a o sua... problema. É importante, sim, mas o mais importante, se tiver acesso à água, a lavagem das mãos com a água e sabão. E doutora Miriam, me diz uma-